Bom, pessoal, esse é o primeiro treinamento do sistema Ponto Século 1.4. A gente vai ensinar aqui como você fazer os primeiros passos para fazer os cadastros de empresa, cadastros de funcionários e tudo mais. Quando você tiver instalado os programas no seu computador, o que você vai observar? Você vai ter esse ícone aqui, que é o ícone do Superfácil instalado, e aqui o ícone do Ponto Século 4 instalado. São as duas ferramentas que você vai utilizar. Lembrando que o Superfácil é mais usado para coletas e o Ponto Século 4 é mais utilizado para o tratamento do ponto em si. Então, vamos abrir aqui o Ponto Século 4. Quando você abrir o programa aqui, ele vai avisar que o sistema não está registrado, porque realmente você precisa incluir uma empresa e solicitar o registro para a empresa que lhe forneceu o software. E também ele vai ter esse aviso de que ele está adequado com a portaria do Ministério do Trabalho. Primeiro passo, a gente vai até cadastro e cadastra uma empresa. Clicamos aqui em incluir. Se você observar, vamos voltar para a tela anterior, todas as telas vão ter esta característica aqui: incluir, alterar, excluir e fechar. Incluir inclui o novo registro, alterar altera os dados que já estão na tela, excluir exclui o registro que está na tela e fechar fecha a tela atual, como agora, ok? Então, primeiro passo, cadastrar empresas. Vamos até cadastro de empresas, clicamos em incluir e digitamos o nome da empresa. Ok? Colocamos o CNPJ, que é o CNPJ da empresa mesmo, certo? Colocamos a inscrição estadual se tiver, se caso não tiver, podemos colocar isento. O responsável, o que seria o responsável? É a pessoa que quando você imprimir o ponto vai aparecer o nome dela lá no cartão ponto como responsável pelo RH. Então a gente coloca aqui o nome do responsável. Colocamos o cargo desta pessoa. Logo após, colocamos o endereço da empresa. O bairro. A cidade. O CEP. Eu vou colocar um número fictício, mas você pode usar um número normal, claro. O estado. E o telefone. Pode-se também incluir um logotipo para a empresa. Você escolhe um logotipo, eu vou escolher só alguma coisa aqui só para representar. Fax e cadastro da empresa, que isso aí não é tão necessário se incluir. É a função que a empresa exerce, por exemplo, se ela é manufatura ou se ela trabalha com turismo, então ele tem um cadastro, ok? Podemos colocar aqui e clicamos em concluir. Depois de feito esse cadastro, a sua revenda deverá entrar em contato e clicar aqui em registro. Você vai escolher até quantas pessoas você vai utilizar nesse software, vai confirmar, clica em cima do nome da empresa que você cadastrou, ele vai gerar esse código aqui. Esse código deverá ser repassado para a revenda, que fará um registro no site da Século e vai gerar uma chave de registro aqui embaixo, que é o código que é o serial para liberar o programa. Sem esse código, não terá como você imprimir as folhas para entrega para os funcionários, certo? Bom, em seguida, após o cadastro de empresa, você pode cadastrar os feriados, ok? Os feriados é muito importante para que o programa possa calcular as extras adequadamente dos funcionários. Primeiramente, devemos entrar nessa tela de feriados e clicar nesse botão aqui, padrões.
O programa solicitará se você deseja cadastrar os feriados automaticamente, que são os feriados padrão do ano. A gente clica nesse botão sim e você vai ter todos os feriados que são fixos, ok? Faltando alguns feriados, a gente vai clicar em incluir, que são os feriados móveis. Por exemplo, digitamos aqui 16/5/2010. Paixão não, no caso, é Corpus Christi. E clicamos em concluir. Você poderá proceder com todos os feriados do ano. Lembrando que no início de cada ano, em 2011, por exemplo, você deverá clicar em padrões novamente, para que seja incluídos os feriados padrões de 2011. Os feriados móveis, você deverá recadastrá-los, ok? Passando dessa parte, cadastro de feriados, nós devemos cadastrar departamentos. Os departamentos da empresa são as áreas, as alas onde os funcionários estão alocados. Então clicamos em incluir e colocamos aqui administração. Damos um concluir, incluído o primeiro departamento. Clicamos em concluir novamente. Damos um concluir. Foi incluído mais um departamento. Novamente incluir. Mais um departamento. Certinho? Essa é uma etapa bem simples. Você fecha aqui agora e deverá fazer a mesma cadastro com funções. Vai clicar em incluir e vai colocar aqui as funções do pessoal da sua empresa. Novamente incluir. Ok, incluído todas as funções aqui. Todas no caso não, né? Só 3 como exemplo para a gente ter aqui. Então já cadastramos empresa, cadastramos os feriados, cadastramos as funções dos departamentos. Agora a gente deve cadastrar as cidades. Essa função é mais viável para quem tem filiais em várias cidades. Então, por exemplo, você pode colocar o nome de uma cidade aqui. Aqui embaixo podemos colocar outra. Isso vai ser muito importante na hora do cadastro do feriado, certo? Porque muitas vezes, quando você vem aqui no feriado, ele permite você escolher para qual feriado você quer dar o feriado. Para qual cidade, perdão, você quer dar o feriado. Se é só para Curitiba, por exemplo, os funcionários de Maringá não têm direito a ter folga no Corpus Christi. Então você marca só Curitiba. Certo? Se for para todos, desativa essa opção. Ok? Então, certinho. Depois do cadastro desses realizados aqui, a gente vai aprender a cadastrar horários, que é uma das etapas mais importantes do nosso primeiro treinamento. Ok? Primeiramente, devemos clicar aqui em incluir e ele vai ter essa característica aqui. Primeiramente, a gente deverá colocar a descrição do horário. Você pode colocar, por exemplo, a descrição que melhor desejar. O que a gente sempre sugere é que você coloque a própria descrição do horário. Por exemplo, 8, 12, 13, 18. Lembrando que aqui em cima é só a descrição. Esse não é o horário da pessoa. Aqui que vai ser preenchido nessas lacunas o horário do funcionário. Então agora digitamos aqui horário. É só digitar 0800 e dar um Enter. Não precisa colocar 2 pontos que o sistema automaticamente digita. Olha aqui, ó, 1200, Enter. Ok? Sempre dê um Enter para o programa aceitar a sua informação. Se você não der um Enter, ele não aceitará. Ok? 1300 e 1800. Aqui a gente tem uma tabela básica. Eu vou habilitar a tabela mais avançada, que seria uma tabela mais interessante que oferece mais recursos. Então eu vou clicar aqui em opções e vou clicar em mostrar tabela avançada.
clico em fechar, a gente vai ter algumas opções a mais para os cadastros, ok? Temos aqui tolerância de extra e tolerância de falta. O que seria tolerância de extra e tolerância de falta? Digamos que teu funcionário aqui, ele sai às 18. Se eu colocar aqui 10 minutos, que seriam 10 redondo, não precisa digitar 2 pontos, ok? Se teu funcionário sai às 18 e de repente ele sair às 18h05, ele não vai ganhar extra. Só que se ele sair às 18h11, ele receberá extra, porque ele ultrapassou esses 11 minutos, esses 10 minutos aqui. Se você colocar, quanto mais você colocar, mais o funcionário irá que trabalhar depois da jornada normal dele para ganhar extra. Aqui, no caso, serve tanto para amanhã como para a saída. Digamos que seu funcionário chega às 7h48, ele vai ganhar 12 minutos de extra. Porém, se ele chegar às 7h55, ele não vai receber, por causa que você colocou 10 minutos para começar a contar. Então, ele tem que fazer mais de 10 minutos para ganhar extra. Ok? Segunda opção aqui seria a tolerância de falta. Tolerância de falta tem a mesma função. Digamos que o seu funcionário chegou às 8h11, ele vai receber 11 minutos de falta. Chegou às 8h05, não ganha nada de falta, pois ele está dentro da tolerância. Esses números aqui são totalmente maleáveis. Você pode aumentar de 5 a 15, normalmente é o que as empresas usam. Ok? Agora temos uma outra função aqui que se chama almoço livre. Para que serve o almoço livre? Digamos que o seu funcionário não tem horário de almoço fixo. Ele almoça, por exemplo, das 13 às 14, ou às vezes das 14 às 15. Então você marca essa opção para que o programa não dê erro nos cálculos lá no final, certo? Temos também essa opção compensado. Essa opção jamais pode ser usada com almoço livre, ou é almoço livre ou é compensado. Para que serve o compensado? Tá vendo que tem aqui do lado direito 9 horas de carga diária. O funcionário, por exemplo, que está com esse horário, ele não está chegando normalmente no horário dele, ele chega às 9 e sai às 19. O que o programa faria? Ele daria 1 hora de extra e 1 hora de falta, porque o funcionário chegou às 9 e saiu às 19. Então, 1 hora de falta de manhã, porque chegou atrasado, e 1 hora de extra à tarde, porque saiu mais tarde. Marcando compensado, a extra vai compensar a falta. Então, um vai eliminar o outro. Então, vai dar 9 horas de hora normal para o funcionário nesse dia. Ok? Nesse caso aqui, são 9 horas de carga. Então, independente do horário que ele chegue ou saia, ele vai ter que cumprir 9 horas. Para isso que serve o compensado. Essas próximas funções aqui, não há necessidade de se tocar no assunto. Mais tarde eu vou entrar em detalhes nelas. Ok? Preenchida a primeira coluna, você deverá clicar aqui em copiar de segunda até domingo. Após isso, você verá que ele preencherá todos os dias, ok? Só que você não quer que ele trabalhe no sábado e domingo. Você fará o seguinte: você dará um clique em cima da palavra sábado e outro clique em cima da palavra domingo. Ele vai ficar todo como extra aqui. Então, o que significa? Se o funcionário trabalhar nesses dias, ele vai receber extra. Lembrando, em cima da palavra sábado e em cima da palavra domingo. Ok? Clicamos em concluir. Temos o primeiro horário criado aqui. Vamos incluir agora um horário noturno, certo? Das 21 às 0 e da 1 às 6 da manhã. Primeira coisa, digitamos o horário aqui nos quadradinhos. Certinho? Sempre dando Enter e não esquecendo mesmo, ok? Colocamos as tolerâncias. Colocamos se desejamos ou almoço livre ou compensado. E vamos aqui nessa coluna fechamento, que agora essa coluna nos interessa. Por quê? Teu funcionário entrou no dia 1 às 21 horas.
e saiu no dia 2 às 6 horas da manhã. O que acontece? Quando você for imprimir o cartão ponto, a marcação da 1 hora, das 21 horas, vai cair na linha do dia 1. E o restante das marcações, que são a 0, a 1 e a 6, vão cair na linha do dia seguinte. Isso não vai ficar legal no programa, no resultado no cartão ponto. Então o que você deverá fazer? Você deverá preencher a coluna de fechamento. Que valor você deve colocar na coluna de fechamento? Você vai definir nessa coluna até que horas que você quer que as marcações do funcionário caiam na mesma linha. Caiam na linha do dia 1, no caso, e não na linha do dia 2. Então eu vou colocar aqui 8. Eu não preciso colocar ponto nada, é só colocar o número inteiro. Coloquei o número 8. E o que vai acontecer? Se o funcionário trabalhar até as 7 da manhã, as marcações vão cair na linha do dia 1, vão cair na linha certinha. No dia que ele entrou mesmo. Não vão cair na linha do dia seguinte. Ok? Aí, no caso, é bom colocar uma margem sempre maior. Eu coloquei 8 por quê? Porque o funcionário às vezes pode sair às 7, 7h30, ele pode se atrasar. Então, isso aí é uma margem para que ele possa sair, que as marcações não se espalhem no cartão ponto, fique certinho. Então, 8 horas até 8 da manhã, o funcionário saindo, as marcações vão cair na mesma linha. Passando das 8, a marcação a partir das 8 vai cair na linha do dia seguinte. Ok? Muito importante, horário de fechamento para horários noturnos. Clicamos aqui embaixo de copiar de segunda até domingo. Marcamos sábado e domingo como extra. E clicamos em concluir. Mais um horário criado. Ok? Agora vamos clicar em incluir novamente. Vamos incluir um terceiro horário. Estou fazendo vários aqui para a gente fazer vários testes, ok? Vou criar um horário aqui das 9 às 13, das 14 às 19. Esqueci aqui dos 2 pontos, não pode esquecer para ficar mais fácil. Agora eu digito aqui horário 900 Enter, 1300 Enter, 1400 Enter e 1900 Enter. Colocamos tolerância de extra, tolerância de faltas. Para horários diurnos não se usa o fechamento, só para horários que viram à noite. E marcamos a coluna compensada. Clicamos em copiar de segunda até domingo. Clicamos em cima da palavra sábado e em cima da palavra domingo para ficar tudo como extra. E clicamos em concluir. Repare que aqui eu pedi para você cadastrar a descrição do horário como se fosse o próprio horário, para ficar mais fácil a tua localização. Você deve sempre cadastrar a descrição do horário para que se torne mais fácil possível para você localizar depois. Agora digamos que a tua empresa ela paga as extras não assim como horas sem porcentagem. Você tem porcentagens de extra, por exemplo. De segunda a sexta você paga 50%, sábado você paga 50%, domingo 100% e feriado 100%. Como fazemos para cadastrar isso? A gente deverá abrir o horário e vamos clicar aqui em extras, certo? Você deverá marcar a opção aqui acumular. Você vai colocar a opção independentes e vai marcar aqui essa opção agrupar extras de mesma porcentagem. Logo em seguida nós vamos configurar os dias como vão ser pagos. Primeiramente vamos clicar em dias úteis. Aqui do lado direito nós digitamos aqui em coluna a porcentagem, ok? Digamos que eu pago 50%, eu vou digitar 50, dou um Enter e clico aqui embaixo em salvar, sempre, ok? Não precisa digitar porcentagem, a tecla de porcentagem, porque o programa já entende. Agora passamos para sábados aqui do lado esquerdo. Aqui em coluna digitamos 50, damos um Enter e clicamos em salvar. Em domingos, ali do lado esquerdo, pago 100. Então vou aqui em coluna, digito 100, dou um Enter e salvo. Feriados, vou digitar aqui 100, dou um Enter e salvo. E vou escolher aqui também um passo muito importante que é folgas. Você vai definir quanto você paga nas folgas. Eu vou colocar aqui 100 e dou um Enter. Ok? Nossas porcentagens estão cadastradas. Você reparou ali, eu só dei um sempre salvar, ok?
E depois de finalizado dou um OK, ele volta para a tela do horário, aqui, e dou um concluir. Bom, após isso, a gente teria o cadastro de horários. De horários não, no caso, de funcionários. É muito importante. Eu só vou mostrar para você como que vai ficar aqui na tela de cálculos. Não temos funcionários para escolher ainda, mas se tivéssemos um funcionário já ia mostrar as porcentagens. Então vamos criar um funcionário. Vamos a cadastros, funcionários, clicamos em incluir e colocamos os dados principais. Primeiramente, o que é o número da folha? O número da folha deve ser o mesmo número que você cadastrou o funcionário lá no relógio ponto. Se você cadastrou o funcionário com o número 11 no relógio ponto, ele vai ter que ter o número 11 aqui, para que haja um link entre o relógio e o programa. Senão não há reconhecimento dessas informações e você não vai conseguir fazer a coleta, certo? Agora colocamos o nome do funcionário. Colocamos o número do PIS. Eu vou colocar o número fictício, porque eu não tenho um PIS disponível aqui. O número do identificador. O que é o número do identificador? É a mesma coisa que o número da folha. Você vai colocar o número que você cadastrou o funcionário lá no relógio ponto. Vou colocar aqui 11. Você repete aqui embaixo que está escrito lá em cima no número da folha. Carteira de trabalho. Número. A empresa aqui, ele já está pré-escolhido. Se você tivesse mais uma empresa, você poderia selecioná-la aqui, ok? Escolhemos o horário que a pessoa vai fazer. Escolhemos a função dela. Por isso que a gente fez todos aqueles cadastros lá no início, porque agora fica facilitado aqui pra gente, ó. É só escolher e colocar aqui o que a gente precisa. Colocamos a data de admissão. Podemos colocar a foto do funcionário clicando aqui em alterar. Nós podemos escolher a opção abrir arquivo de imagem. Escolhemos a foto do funcionário e colocamos aqui. Em dados adicionais, você pode preencher outras informações, como endereço, cidade, telefone, celular, ok? E pode também escolher aqui a cidade onde ele está localizado a empresa. Aqui no caso, Curitiba ou Maringá, ok? Podemos clicar em fechar aqui. Ele volta para a tela do cadastro do funcionário. E clicamos em concluir. Primeiro funcionário incluído. Vamos incluir mais um funcionário aqui. Vou colocar o número 15 aqui. O nome. Colocamos o número do PIS. O número de identificador, que deve ser o mesmo lá de cima. A carteira de trabalho. Devemos escolher o horário que a pessoa faz. A função. E o departamento. E a data de admissão. E clicamos em concluir. Certinho, cadastrado os funcionários e os horários. Quando você abrir a tela de cálculos, futuramente que é a tela que você vai imprimir. Olha aqui como vai sair. Lembra que a gente cadastrou as porcentagens lá das extras? Se a gente não tivesse cadastrado essa opção, ela não apareceria aqui. Como agora ela está cadastrada, a gente tem essa opção. Então, esse, na realidade, já foi o primeiro treinamento, que seria os cadastros principais, que seriam o cadastro de empresa, cadastro de feriados, cadastro de funções, cadastro de departamentos, cadastro de horários e cadastro de funcionários. Essas são as funções principais que a gente tem para os cadastros. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Só vou entrar em mais um detalhe, que isso talvez vocês usem futuramente, que seriam os cadastros aqui, deixar as marcações de almoço automáticas. Digamos que seus funcionários, eles não têm o costume de bater o ponto no horário de almoço. O que você faz? Você vai clicar aqui em tipo,
vai escolher essa opção pré-assinalado, vai surgir uma mãozinha, ó, e você vai clicando em cima de cada marcação azul. Cada marcação azul significa o quê? Que o funcionário não precisa efetuar essas marcações. Quando ele chega na empresa, ele bate às 9, quando ele sai, ele bate às 19. Não há necessidade dele estar batendo o ponto no intervalo de almoço. Isso se chama almoço automático, ok? Para quando o funcionário não bate, você quer que o sistema bata sozinho. Querendo voltar ao normal, é só clicar aqui em normal e pintar aqui de preto novamente, ok? Lembrando que compensado aqui também jamais se usa junto com o almoço livre. Ou é uma ou é outra. Senão você pode ter erro lá nos cálculos futuramente, ok? Pode-se clicar em concluir aqui e temos efetuado o cadastro de horários. Então, pessoal, primeiro treinamento. Essas são as primeiras opções. É o básico que você tem que ter para alimentar o sistema. Sem isso, você não vai ter informações depois. A gente vai dar prosseguimento no segundo treinamento em outro vídeo. E se caso restarem dúvidas, por favor, vocês entram aqui em contato conosco, certo? Obrigado e até logo.